Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos Martins. Nós estamos na aula 26.1, que falaremos sobre o que, amados? Sobre o texto literário. Aí eu pergunto a vocês lembram o que é um texto literário? Você sabe identificar um texto literário? Então, ó, texto literário, olha só, vai falar da questão que uma palavra pode ter vários significados. Como assim, amadinha? Vai ser aquele texto que vai fazer uso da linguagem que? Conotativa. Vai expressar a subjetividade do autor. Beleza? Lembra a linguagem da função poética, da função emotiva? Então, é um texto literário. Então, vamos lá. Aula 26.1, falando sobre texto literário, o conceito e as características. Motivo. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento, atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço. Não sei, não sei. Não sei se fico ou passo. Sei que canto e a canção é tudo. Tem sangue eterno e a asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo, mas nada. Então, aqui um trechinho, né, da poesia de Cecília Meirelles, Motivo. Aqui você já percebe a questão da função emotiva, né? Como que eu sei? A subjetividade está presente neste poema, né? Pela presença do que? Do eu, né? Ó, sempre na primeira pessoa. Eu canto e a minha vida... Não sou alegre, não sou triste. Então, aqui pelo o verbo, pela a linguagem, né? Escrita na primeira pessoa, já demonstra a questão da subjetividade. Então, uma linguagem emotiva. Beleza? Vamos conhecer um pouquinho sobre o autor. Nós temos aqui a nossa poetisa, né, brasileira, carioca, Cecília Meirelles. É uma das primeiras mulheres a ter grande destaque na literatura brasileira. Foi escritora da segunda fase do modernismo no Brasil. Seus poemas apresentam caráter intimista, com forte influência da psicanálise e temática social. Então, amadinho, aqui é a nossa árvore do conhecimento com mais um objeto, né? Que é o nosso conteúdo, a nossa temática, que é o texto literário. Para você armazenar onde? Lá no seu HD. Ou seja, vamos, amado, vamos lá. O que é um texto literário? Ó, o texto literário é focado principalmente na expressividade. Opa, Márcia, tô rabiscando aqui, eu esqueci de escolher o quê? A canetinha, né? Na expressividade do autor. Esse texto de construção é repleto de manifestações poéticas, está aberto ao espaço da subjetividade, assim como aconteceu lá no texto Motivo de Cecília Meirelles, tá certo? Então, aqui você vai olhar uma palavra e essa palavra, cada um pode interpretar de uma maneira diferente, tá certo? Terá vários significados. Lembra lá da linguagem conotativa. Então, faz presente, ó, está presente num texto literário, diferente do texto não literário, que ela é informativa, ela é objetiva, tá certo? O texto literário é o que manifesta uma ideia escrita em linguagem elaborada de forma para causar o quê? Emoções no autor, tá até pluralizado. Ó, é o que manifesta uma ideia escrita através de um romance, por meio de uma música, da poesia, tá certo? Uma linha, um verso, uma estrofe
várias emoções, vários significados. O texto literário deve ter função poética e função estética, dentro de um estilo próprio de cada escritor, de cada autor. Então, cada um tem uma maneira de escrever. Vamos comparar lá, pega Gregório de Matos, depois você vai, joga para Vinícius de Moraes. Opa, vamos analisar então Camões, tá certo? Ou Olavo Bilac. Cada um tem uma maneira de se expressar através da escrita de um poema. Quais são as características do texto literário? Então, nós temos aqui a questão, primeiro, emocionar, sensibilizar, ficção recriada a partir da realidade. A linguagem é poeta, ou poética, melhor dizendo. A linguagem é ambígua, vários significados, Plurissignificação, vamos dizer assim. Vários significados. Linguagem conotativa. Porque vai fazer uso da linguagem o quê? Figurada. Quando fala linguagem conotativa, é linguagem figurada. Eu posso ler um poema, eu posso ver uma arte, fazer minha interpretação. Outra pessoa chega aqui e vai ler o mesmo poema e ter outra interpretado de uma outra maneira também. Então, por isso essa questão do texto literário, que vai te emocionar, vai te sensibilizar e é a questão da ficção, recriação da realidade, linguagem poética, linguagem ambígua. Características do texto literário. Nas composições textuais literárias, elementos artísticos e estéticos ganham destaque. Nós vamos observar também da questão da estrutura, de como o poeta, de como a poesia é construída. Vamos analisar a estética do poema. Belezinha? Fácil, Então, uma das características é ênfase na função poética da linguagem. A função poética se direciona para a forma estética do texto. Para isso, utiliza-se figuras de linguagem, tá certo? Ou elementos que conferem expressividade à escrita, ou seja, uso da musicalidade, exploração de significado e ordem das palavras ou sentença. Vamos lá, lembrando das figuras de linguagem, lá na poesia, no texto literário, nós vamos ter uso das figuras, pode ser metáforas, pode ser hipérbato, pode ser hipérbole, antítese, paradoxo. Todos os textos que a gente já chegou aqui fazendo análise, gente, olha aqui, recursos linguísticos, A questão da expressar a emoção de quem? Do escritor ou do próprio leitor. Beleza? Então, aqui nós temos um trechinho, de Luís de Camões, o soneto. Olha só, essa questão de fazer a musicalidade, você vai observar a rima, dos poemas, dos versos, melhor dizendo, dos versos. A metrificação dos versos, cada um tem uma característica de escrever, beleza? Então, aqui nós temos o seguinte: a fermosura fresca serra e a sombra dos ventos castanheiros, o manso caminhar destes ribeiros, donde toda lá tristeza se desterra. O rouco som do mar, a estranha terra, o esconder do sol pelos outeiros, o recolher dos gados derradeiros, das nuvens pelo ar, a branca guerra. Enfim, tudo que rara natureza, com tanta variedade, nos oferece. Acho que nos oferece. Tá bom, amadinho? Me está se não te vejo, magoando, sem sentir, tudo me enoja,
e me aborrece. Sem ti, perpetuando, estão passando. Nas mores alegrias, mor tristeza. Então, aqui nós temos o soneto. Qual é a estrutura? O soneto, você sabe que ele é composto, né, por 14 versos. Essa é a forma do soneto. Todo soneto que você encontrar terão o quê? 14 versos. Como assim, amadinha? Formado por 2 quartetos, duas estrofes com 4 versos e 2 estrofes com 3 versos. A classificação é assim, 2 quartetos mais 2 tercetos, formando 8 mais 6, você já sabe, né? Que são o quê? 14. Muito bem. Note que cada palavra destacada no poema possui um par que compõe uma rima sonora. Tá aqui, ó. Serra. Olha só, a rima, a combinação de som, a combinação de fonemas, assim, ó. Serra, termina em erra, desterra. Castanheiro, ribeiro, terra, guerra, outeiros, derradeiros, natureza, tristeza, né? Oferece, aborrece, magoando e passando. Então, essa rima que traz a questão da musicalidade no poema. E todos os versos desse soneto são metrificados em decassílabos, ou seja, 10 sílabas poéticas. Tá certo? Não quer dizer a sílaba, 10 sílabas gramaticais, não. É 10 sílabas poéticas. Essas observações evidenciam a presença da preocupação formal e estética por parte do autor, que confere o caráter literário ao texto. Aspecto subjetivo. Eu, né? O subjetivo, a emoção do eu lírico, né? Eu, primeira pessoa, emotivo. Essa característica de respeito ao uso do âmbito pessoal e individual da linguagem. A esfera subjetiva é caracterizada pelas emoções, sentimentos, valores e crenças do indivíduo que no texto torna mais personalista. Então, a questão é a emoção, né? A emoção, pessoal, se falar linguagem emotiva, já sabe que é subjetiva. Eu, pessoal. Quando falo uma linguagem objetiva, você já sabe que é impessoal, né? Objetiva, informar, referencial. Subjetiva, pessoal. Beleza? Note a presença da subjetividade que está marcada pela expressão dos aspectos do eu lírico. Então, no poema de Luís de Camões, senti tudo me, olha aqui, o me, enoja e me aborrece. Senti perpetuamente estou, olha só a marca do eu, ó, ele está, euzinha, a pessoa. Nos moros, alegria, mor, tristeza. Então, olha aí a subjetividade, né? Individual, pessoal. Uso da conotação, mensagem, né? Figurada, linguagem figurada, a plurissignificação. Repleta de sentidos e significados ocultos que estão dispostos nas entrelinhas. Então, como eu falei, eu posso, dependendo do meu estado de espírito, né? Que eu falo assim, depende do meu estado de espírito, eu posso interpretar de um jeito ou fazer uma outra interpretação, conforme você vai lendo. Então, no mesmo tempo que eu leio esse poema, você pode interpretar de uma forma e eu de outra, beleza? Porque abre esse leque, né, para várias interpretações. O poema Amora, de Marco Catalão. A palavra amora seria talvez menos doce e um pouco menos vermelha se não trouxesse em seu corpo como um velado esplendor a memória da palavra amor. A palavra amargo seria talvez mais doce e um pouco menos acerba, e se não trouxesse em seu corpo, como uma sombra,
a espreitar a memória da palavra amar. Então, aqui a palavra corpo, nota-se que está se referindo ao corpo forma, a palavra amora, né? A maneira do jeito que ela foi escrita, né? A forma de que ela foi escrita. Então, nesse caso, o termo corpo não infere o sentido material e literal, mas como corpo humano, mas o espaço conotativo em sentido representativo. Então, esse corpo, a estrutura da palavra, tá certo? E não no caso do corpo humano, que é, no caso, a linguagem denotativa. Texto literário. Sentido conotativo, sentido figurado, ou seja, aqueles cuja palavra, expressões e enunciados ganham um novo significado. Aqui nesta imagem, nesse texto imagético, nós estamos fazendo uso o quê? Da linguagem conotativa, denotativa. Então, esse texto eu posso classificá-lo como texto literário ou texto não literário? E aí? Analise aí, conversa aí com seus colegas, analise bem. Qual a imagem? Essa imagem, qual a mensagem que traz? Sempre fazendo a ligação, né? Ó, sentido figurado, aqueles cujas palavras, expressões enunciadas ganham um novo significado. Olhando aí, você vê que ela está num espaço, né? Que vai à sessão, você vê uma luz, vê livros voando. Olha só, livros voando. Tá pegando o quê? Quem que voa são os animais, né? Seres que o livro não voa, não tem asa para voar. E aí flutuando, nuvens cheias de livros, sol. Você está na seção de quê? De conhecimento? O que você quer mais? Liberdade? Quais, não vou falar só qual não, é quais mensagens que podem tirar daqui, quais leituras, né? Mais de uma leitura, cada um vai interpretar de uma forma diferente, beleza? Então, aqui nós temos o seguinte, ó, a hora do quiz. Denotação, conotação. Olha essa imagem. O que acontece aqui? Conseguiram identificar o que é isso? Não conseguiram identificar? Aqui tem uma pessoa e o sapo, aqui, ó. Já viu, ó, ouviu a expressão engolindo sapo? Engolindo sapo. O que quer dizer isso? Será que você vai engolir sapo literalmente? Não, né, amadinho? Então, tá falando na linguagem o quê? Conotativa, engolindo sapo. Tá certo? Interpretação múltipla ou plurissignificação. Amado, só um pouquinho, deixa eu só molhar aqui a garganta para não fazer um exercício. Aí tem o seguinte, interpretação múltipla ou plurissignificação. Esse múltiplo, quer dizer vários, mais de um, muito mesmo. Pluralidade, vários significados, tá certo? Devido à alta subjetividade dos textos, é muito comum que admita interpretações diversas para o mesmo trecho, o que destaca a importância da visão pessoal para esse tipo de obra. Então, tenham bastante cuidado. Beleza? O último adeus, né? O navio desatraca. Imagindo um grande desastre sobre a terra, as lições levantam voo. Agudas, pânicos, felinos, debruçada na amurada, um deck chair. Ainda tem
Ainda te escuto folhear os últimos poemas comentados de um sorriso. Aqui, ó, tá um voo, foi pegado de um trechinho antigo, mas vocês sabem, né, que esse voo aqui, ó, não existe mais a acentuação, tá certo? Com a nova reforma, não há necessidade, tá bom? Foi, ó, deu tchau com acento circunflexo, tá bom? Vogais iguais, não tem mais. Então, aqui você tem a plurissignificação. O poema de Ana Cristina César, Em Teus Pés, permite várias faces interpretativas. Aqui vai dizendo o seguinte, na primeira estrofe. Principalmente, ó, a primeira estrofe principalmente possibilita questionamento como: que navio? Que lições? Quais felinos? A resposta para essas perguntas pode variar conforme o entendimento do leitor, o que demonstra a plurissignificação do texto. Temos agora a questão da ficcionalidade. Olha só, esse traço da literatura permite a criação de novos mundos em que se localizam as situações textuais. Assim, os ambientes da história não precisam ser reais e são a base para o desenvolvimento do enredo. Então, vamos conferir aqui, né, no trecho do Teatro Marinheiro de Fernando Pessoa. Então, a questão da ficcionalidade. Teatro Marinheiro de Fernando Pessoa. Segunda, sonhava de um marinheiro que, se houvesse perdido numa ilha longínqua, nessa ilha havia palmeiras hirtas, poucas, e aves vagas passavam por ela. Não visse alguma fez pousar. Desde que o naufragado se salvara, o marinheiro vivia ali. Como ele não tinha meio de voltar à pátria, e cada vez mais que se lembrava dela, sofria, pôs-se a sonhar uma outra pátria, uma outra espécie de país, com outras espécies de paisagens, e outra gente, e outro feitio, de passarem pelas ruas, de se debruçarem das janelas. Cada hora ele construía em sonho esta falsa pátria, e ele nunca deixava de sonhar. De dia, a sombra curta das grandes palmeiras, que se recortava orlada de bicos no chão ariento e quente. De noite, estendido na praia de costas e não reparando nas estrelas. Então, aqui, ó, né, no trecho, ocorre uma formação de um cenário que não existe. Apesar disso, dentro do contexto textual, a ambientação faz sentido e, por isso, é um exemplo de ficcionalidade, porque é baseado, né, na realidade, né, a ficção baseada na realidade. Tipo de textos literários. Vamos lá. Olha só. Você conhece as características que permitem identificar um texto literário. É preciso descobrir os tipos de composições literárias existentes. Então, vamos ver aqui os tópicos. No romance. O romance é um tipo de texto literário narrativo. Os romances são extensos, abordam histórias fictícias para a formação do enredo, e são criados cenários, personagens completos, tempos, contextos que se aproximam ao corpo textual da realidade. As literaturas românticas podem abordar histórias de amor, drama, situação histórica e entre outros. Então, o romance. Qual romance que você já leu? Nós temos Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro, e é um romance. Nós temos também A Marca de uma Lágrima, um livro que você, do primeiro ano, vai fazer a leitura.
Iracema, né, Guarani, todos esses daí ó, são que contam histórias fictícias. Aqui, Clarice Lispector, A Paixão segundo GH. É o livro mais importante de Clarice Lispector, marcado por uma estrutura solta, que não tem começo nem fim, inicia e termina com reticências. O que o leitor acompanha é a parte dos intermináveis questionamentos de uma narradora atormentada pela necessidade de se conhecer, ampliando metaforicamente o eu e o agora até os primórdios da vida no planeta. Então, aqui, ó, nós temos também outros romances, o Ateneu, de Raul Pompeia, Memórias Póstumas, de Brás Cubas, Macunaíma, um herói, né, sem nenhum caráter. Crônica. A crônica pode ser definida como uma forma direta, né, simples e breve. Marca principal deste tipo de texto é a exposição de situações cotidianas, as quais são base para reflexões de diversos temas. Essa classe geralmente utiliza humor, ironia, sarcasmo para a construção de uma análise crítica do cotidiano. A publicação das crônicas pode ocorrer tanto para o meio literário quanto para o meio jornalístico, o que mostra a versatilidade desse modelo literário. Então, nós temos aqui um exemplo de crônica, né? Aqui é um texto curto. Então, curto, que vai fazer uma linguagem simples e que fala do dia a dia, tá certo? Então, filha de 14 anos chega para o pai e diz: pai, preciso comprar um biquíni novo. Ah, pai, quero um biquíni novo. Filha, teu biquíni é novo. E você nem cresceu tanto assim. Mas eu quero, pai. Tá bom, filha. Pegue esse dinheiro e compre um biquíni maior. Maior não, pai, menor. Pai não entende nada mesmo. Então, Luiz Fernando Veríssimo, né? Então, colocando aqui para vocês, que você já sabe, né? Opa, peguei o branco, mas é o preto. Beleza? Que a filha começa com letra maiúscula. Beleza? Início de texto. Então, já falamos do que? Do romance, da crônica, agora o conto. Né? Que é também uma literatura narrativa, mas ao contrário do romance, o desenvolvimento da história recorre rapidamente. Para a construção dessa escrita breve, os autores propõem um só conflito para o texto e se situam em um ou dois cenários, né? Envolve poucos personagens. Então, aqui um conto. A Princesa e a Ervilha. Era uma vez um príncipe que viajou pelo mundo inteiro à procura de uma princesa verdadeira para se casar. Depois de muitos meses a viajar de país em país, voltou para o seu reino, muito triste e abatido, pois não tinha conseguido encontrar quem se tornaria sua mulher. Numa noite fria e escura de inverno, quando o príncipe já pensava ser impossível se casar, houve uma terrível tempestade. No meio da tempestade, alguém bateu à porta do castelo. O velho rei, intrigado, foi abrir a porta. Qual não foi a sua surpresa ao ver uma bela menina completamente molhada da cabeça aos pés? A menina disse: poderia passar a noite aqui no seu castelo, senhor? Fui surpreendida pela tempestade enquanto viajava, já de volta para o meu reino. Estou com fome e frio e não tenho onde ficar. Então, aqui é uma característica do conto. Agora, o poema. Muito conhecido por todos os frequentes, né, nas provas, né, de vestibulares. Os poemas são dispostos em estrofes e versos. Seu caráter mais notável é a presença de rimas. Mas lembre-se, isso não é obrigatório. A marca do poema é a musicalidade, o ritmo, a estrofação. Isso faz com que a forma e a expressão sejam importantes na produção poemática, característica do texto literário. Então, nós temos aqui um poema, né? De quem? De Clarice Lispector. Ainda bem que sempre existe outro dia, outros sonhos, outros risos, outras pessoas e outras coisas.
Então, aqui você percebe, né, a questão da repetição e. Lembra lá das figuras de linguagem que sempre estão presentes na poesia? Então, aqui. Aí, a repetição de vogais, né? Olha que a vogal aqui repetindo. É o U, tá certo? Ó, repetição de vogal tá aqui presente. Beleza? Aí você vai ver os recursos sonoros. Faz o quê? A poesia. Aqui tanto tá a repetição de vogais, como também tem a repetição de algumas consoantes. Então, apresente aqui nesse trechinho a aliteração e a assonância. Textos literários. Olha só as características que você não pode, né, esquecer. Possui uma função estética. Olha só. Recorre à função poética e emotiva da linguagem. Utiliza uma linguagem conotativa polissêmica, porque polissêmica com vários, né, sentido, vários significados, tá certo? E quando fala função poética e emotiva, porque vai falar da subjetividade, beleza? Do eu, da emoção do eu lírico, né? A linguagem individual, subjetiva. Leva uma recriação pessoal e subjetiva da realidade. Utiliza figuras de linguagem e outros recursos estilísticos apresentados, simbologia, beleza, musicalidade e harmonia. Mas, ó, lembrando aí também, né? Quando fala da questão lá, quando você pega um poema, né, vai analisar, fala lá que também pode ter ausência de rima, tá bom? Pode ter versos livres, né? Formar também com rimas pobres, rimas ricas, tudo isso, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Outra também que tem texto literário, canção, letra de música, tá? A letra da música, das canções, também é um texto literário. Temos aqui um trechinho aqui para vocês. Foi um espanto olhar o dia e ver o quanto com ele me pareço. Ora sofria, horas aqueço. Posso voando e permaneço. Horas sou noite, sempre amanheço. Então, aqui um trechinho, né? Aqui para mostrar para vocês um pequeno poema. Nesse pequeno poema, ó, me apareço, olha a marca aqui, ó, me, primeira pessoa, já mostra a subjetividade. Aqueço. É uma linguagem pessoal, expressando o eu, né? Então, destaca a linguagem emotiva, a expressiva. Então, amados, saindo daqui, vamos lá para a hora de produzir. O Trabalhando Gênero está na área. O que, amadinho, que você vai produzir? Pesquisem alguns exemplos de textos literários e transcrevam, tá bom? Ou você pode colocar em cartaz, tá certo? Colocar, fazer um painel, pode fazer. Ah, não quero fazer painel, quero fazer um livrinho, pode fazer, tá bom? Aí você vai colar, tá certo? No seu caderno ou no cartaz. Olha só, este daqui, ó. Eu, quando olho nos olhos, sei quando uma pessoa está por dentro ou está por fora. Quem está por fora não segura um olhar que demora. De dentro do meu centro, este poema me olha, Leminski. Então, aqui, o que você percebe num texto literário? Não tem aquela preocupação na questão da estrutura gramatical. Olha, começou nesse texto aqui, nesse poema, não houve uma pontuação, não teve essa questão da gramática, né, normativa. Belezinha? Certo? Então, amadinho, fico por aqui, daqui a pouco eu retorno para a nossa revisão. Até lá!